jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Survive, Fuga de Atlântida, né? No jogo, vamos coordenar um grupo de exploradores que está numa ilha e essa ilha está afundando e temos que fugir dessa ilha, né? Cada grupo de exploradores é constituído por 10 exploradores e eles são numerados de 1 a 6, né? Tem valores variados e quem tiver conseguido salvar o maior número de exploradores com os maiores números, né, com a maior soma, é o grande vencedor, né? Mas tem um problema. Você não sabe exatamente quais são os números dos outros jogadores, porque isso é colocado em segredo, né? Então, no primeiro momento, os jogadores montam essa ilha de maneira aleatória, com hexágonos contendo areias da praia, a parte de floresta e a parte de montanha, né? Depois os jogadores vão colocar os seus exploradores, né, e colocam de acordo com a sua estratégia. Então você não sabe se o cara colocou um 6, um 4, o número 1, né, para poder salvar. Porque não vai dar para salvar todos, provavelmente, né? E é um time contra o outro nesse jogo para 2 jogadores, mas podemos ter até 6 jogadores. Então fica um caos aqui de um monte de exploradores tentando fugir e tentando a melhor rota de fuga, né? Existem barcos que estão na água, existem monstros marinhos que estão nas ilhas que vão abrigar essas pessoas, né? E essa ilha ela vai afundar, ela vai ser destruída. O jogo acaba com a destruição da ilha. Tem uma peça específica que é a catástrofe maior, e aí a ilha acaba e o jogo acaba e todo mundo que está na água morre. É um negócio diferente, né? Primeiramente, a primeira coisa que vai acontecer no jogo é você revelar um tile de areia, né? Porque primeiro afunda a areia, que é a parte mais baixa, depois a parte de floresta e por último as montanhas. Então, os jogadores devem se atentar, porque se você estiver numa areia e for revelado o tile de areia, o que vai acontecer ali é um imprevisto, né? Você não sabe, né? Pode acontecer de ter um barco, pode acontecer de ter um tubarão, pode acontecer uma baleia, enfim, você não sabe o que vai acontecer ali, né? Porque para atrapalhar isso nós temos as baleias, os tubarões e os monstros marinhos. Então, quer dizer, é um bocado de tensão aí. Então, primeiramente, você revela, né, um tile. Aqui, por exemplo, ó, apareceu uma baleia. Essas bordas verdes são fatos que acontecem na mesma hora. Então aqui a baleia vai aparecer, você pega uma baleia e coloca nesse lugar. As baleias, elas destroem barcos, né? E aí se tiver um barco, ela vai lá e destrói o barco. Tendo gente ou não, mas ela não mata pessoas, né? A baleia é boazinha. O tubarão não, o tubarão mata pessoas e não destrói barco, né? Depois de você revelar o tile, você faz os movimentos. Então, se fosse o jogador vermelho, por exemplo, ele poderia fazer 1, foi para a água, caiu na água, se jogou. 2, subiu no barco. Como ele está comandando o barco, ele anda 1 de barco. Pronto. E agora ele joga o dado, né? Quando ele joga o dado, esse dado refere-se apenas a criaturas. Então vai ter faces de monstro marinho, face de baleia e face de tubarão. Nesse caso, ele revelou um monstro marinho. Ele tem que fazer a movimentação do monstro marinho. O monstro marinho anda de 0 a 2 espaços e destrói o que ele tiver no mesmo lugar. Como ele quer chegar nessa ilha, ele afasta o monstro marinho, por exemplo, né? Para ele poder entrar na ilha no próximo turno. E passa a vez. Simples assim. O jogador azul revela um tile, né, aqui, ele vai teoricamente prejudicar, né? Vai pegar aqui onde está o vermelho. Olha aí, é um tubarão. Exatamente o que aconteceu. Então ele revelou um tile, é um tubarão, o tubarão aparece, e como tem uma pessoa, essa pessoa morreu. Morreu o explorador número 1. Certo? O tubarão fica aqui e vai fora. Ele tem direito a 3 movimentos. Então, 1, 2 e 3, por exemplo, né? E ele joga o dado. Monstro marinho. Ele vai andar 2 espaços para tentar se afastar, né, do monstro marinho, que o barco está aqui. É isso? E assim o jogo vai prosseguindo. Então, nesses tiles você tem aí possibilidade de ter barco, possibilidade de tubarão, possibilidade do monstro marinho. Esses monstros, eles vão andar, né, no caso, tem tiles que diz a movimentação desses monstros, né? Então você virar aqui, por exemplo, morreu, é uma coisa que mata tubarão, né? Esses de borda vermelha, o jogador guarda para si e ele pode revelar antes da jogada, né? Antes dele jogar, ele vai lá e revela isso aqui. Então aqui ele foi lá e matou um tubarão. O tubarão que está perto dele ali, ele vai e mata o tubarão, né? Então são coisas que dão uma imprevisibilidade ao jogo, né?
E tem cartas que são complicadas. Aqui, por exemplo, é um tsunami. Esse tsunami, esse vórtice aqui, o furacão, sei lá, ele destrói tudo que está ao redor dele. Então, foi revelado aqui, tudo que está ao redor dele é destruído. Obviamente que eu estou tirando essas peças de montanha, mas primeiro eu tinha que tirar todas as de areia, de praia, depois todas as de floresta, para depois revelar as de montanha. Mas quando chega a hora da montanha, todo mundo está sabendo que assim, vai acontecer furacões, catástrofes desse tipo, ou ainda a carta que dá, a peça que dá o final do jogo, que é uma grande catástrofe, uma erupção vulcânica, que destrói tudo, destrói a ilha toda. O jogo acaba, né? E aí nós vamos ver quantos exploradores foram salvos e o valor desses exploradores. Então, é a estratégia de cada um de ver qual explorador salvou, né, conseguiu salvar para ter mais pontos. Quem fizer mais pontos é o grande vencedor. Então é um jogo bastante interessante, relativamente rápido, né, que tem essas fortes emoções aí, a imprevisibilidade do que você está virando. Por exemplo, no barco cabem 3 pessoas, né, 3 exploradores. Se tiver um explorador só, ele comanda o barco. Se tiverem 2 exploradores de um jogador e um explorador de outro jogador, né, esse barco é comandado por quem tem mais. Né? Então, quer dizer, você tem que visualizar aí como é que é a melhor estratégia para você conseguir sobreviver. Né? E aí, o original, Fuga de Atlântida. Né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre o mito, a lenda de Atlântida. Existiu? Não existiu? Né? A primeira menção que existe sobre Atlântida são os escritos de Platão, né, discípulo de Sócrates na Grécia Antiga, né, sobre uma ilha, um continente que existiria aí, né, logo depois do Estreito de Gibraltar, então já no Atlântico. Né? Então, teria existido ou não? E aí os gregos são maravilhosos em criar lendas, criar histórias. Né? Então, teoricamente, foi uma ilha dada a Poseidon para que ele cuidasse. Né? Então, os Atlantes são, na verdade, descendentes de Atlas, que é um dos filhos de Poseidon. Então, quer dizer, tem toda uma mítica em cima disso. Mas, trazendo para a nossa realidade, vamos dizer assim, você tem várias pesquisas, né, a respeito do que teria acontecido e dessas explosões, desses terremotos, né, desses vulcões que permeiam ali toda a parte do Mediterrâneo. Né? No Mediterrâneo é onde tem o maior número de possibilidades de, teoricamente, onde teria existido isso aqui. Então, por exemplo, a ilha de Santorini, ela foi parcialmente, um bocado dela destruída por um grande terremoto desses em 1500, 1600 a.C. Né? E aí você tem, teoricamente, esses terremotos antigamente tinham uma proporção absurda. Obviamente que não havia todo o preparo que tem hoje, a tecnologia que tem hoje. Então, um terremoto, uma erupção vulcânica era algo realmente devastador. Né? Reza a lenda que você tem aí uma erupção 10 vezes maior do que Krakatoa, né? Que foi em 1833 em Java, que é uma erupção de proporções grandiosas, assim, né? Isso no nosso ambiente atual, né? 1800 está aqui, pertinho, né? E, obviamente, o terremoto de Lisboa, que tem ali em 1755, é um terremoto que as pessoas, os pesquisadores já previram que, assim, olha, de 1500 a 2000 anos, de tempos em tempos, acontece um terremoto dessas proporções naquela região. Né? Então, é ali perto de Gibraltar, teoricamente, isso foi uma das causas da destruição de Atlântida. Né? Então, teoricamente, é a grande pérola, né, da Idade do Ouro, né, ali na Grécia Antiga. Alguns associam perto de Creta, a destruição de Creta, restos de Creta, ali no fundo do mar, algumas coisas assim. Então, ninguém sabe se existiu ou não, fica a lenda, as histórias, os escritos, livros fantasiosos, né? E, obviamente, objetos de estudo para arqueologia, para geologia, e principalmente para esses pesquisadores aí que se aventuram no fundo do mar. Né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!